Então vamos lá, presta muita atenção na leitura do texto, tá? Quando a gente estiver lendo o texto e você der uma viajada, você avisa sua mente, volta para o texto, beleza? É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena essa história a gente refletir. Tem muito a ver com a gente isso aqui. Vamos lá, quem abriu, diga eu. Então tá bom. Pega no seu celular aí também. Então, Lucas 24, versículo 13. Só para o texto não ficar confuso, isso aqui é depois que Jesus foi morto na cruz. E aqui é o domingo. E Jesus já havia ressuscitado. Mas esses dois personagens aqui ainda não tinham encontrado com Jesus. Só as mulheres que foram lá no sepulcro e viram que Jesus não estava lá. Eles estavam todos meio assustados, conversando e tal. Mas a situação aqui não era tão favorável para esses dois caras aqui. Tá bom? E aí, naquele mesmo dia, no domingo, o dia da ressurreição, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde tudo que isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Todos entenderam o texto? Entenderam? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, na sua presença que nós estamos, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a entender não só o texto gramaticalmente, mas a entender as nuances e a profundidade desse encontro de Jesus durante o caminho, durante a estrada. Que o Senhor, Pai, nos ajude através da revelação do Espírito Santo e nos transforme
à luz da sua palavra, conforme o teu querer. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, o caminho de Emaús. Emaús era um povoado simples, razoavelmente perto de Jerusalém. Para a gente que anda de carro, 11 quilômetros a gente faz muito rápido. Se for em São Paulo, dependendo do lugar, a gente demora para caramba. Mas 11 quilômetros andando é um chãozão. E esses discípulos não andavam apressados, eles andavam e conversavam no ritmo de uma conversa. Como você anda com seu amigo, por exemplo, com a sua amiga, quando você está numa caminhada, por exemplo. Só que esse caminho aqui é um caminho de dor e de tristeza, de incerteza. Os discípulos que olhavam para Jesus, o Cleopas e o amigo dele, a gente não tem muita história sobre o Cleopas, só tem o nome dele que o autor, o Lucas, colocou aqui, mas a gente não tem muita informação. Mas uma coisa é certa, esses 2 discípulos não faziam parte dos 12, tá bom? Esses 2 discípulos eram discípulos de Jesus, ouviam seus ensinamentos, em alguma viagem ou outra, em algum lugar ou outro, eles estavam acompanhados. Mas, eles estavam arrasados, tristes, entristecidos, porque a fé deles era depositada naquele Jesus que eles conheceram, como se fosse alguém que fizesse tudo aquilo que os profetas ensinaram no Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento hoje, e para eles não estava certo o que tinha acontecido. Imagina, gente, Jesus foi morto, passou o sábado, no domingo, abre o sepulcro e não está mais lá o corpo. O que você pensaria? O que eu e você pensaríamos? Será que a gente já ia pensar assim, não está morto porque ressuscitou? É lógico, ele falou que isso ia acontecer. Os profetas narraram isso. Será que você pensaria isso? Será que eu pensaria isso? É uma pergunta retórica, a gente não precisa responder. Mas esses caras que conviveram com Jesus, você pode responder no seu coração, né? Mas esses caras que conviveram com Jesus, talvez muito parecido comigo, eles não acreditaram, não. Alguém foi lá, removeu a pedra e ocultou o corpo. O Império Romano, para que Jesus não fosse não fosse beatificado, né? Se bem que isso aqui ainda não tinha nesse tempo, mas o Império Romano foi lá e também ocultou o corpo. Eu não sei se logo de cara, quando a gente encontrasse, exceto aquelas mulheres, e quão maravilhoso é que Jesus ressuscita e se apresenta para as mulheres, né? Porque eu tenho a impressão que as mulheres têm mais fé que nós homens. Tanto que quando a gente vai para um ciclo de oração, quem que está lá orando? As irmãs do coque. Tem irmã do coque aí? Cadê? Ei, é isso. Aí Jesus, não à toa, aparece para as mulheres, e as mulheres são visitadas pelos anjos, e aí começa, meu Deus, gente, imagina essa conversa lá em Jerusalém, da ressurreição de Jesus. Imagina o que é isso, meu irmão. Como assim Jesus ressuscitou? Como assim? Mas isso é além do humano. E é mesmo, é além do humano. É para crer mesmo. Esse encontro de Jesus com esses caras na estrada, ele é muito marcante. Essa narrativa bíblica é muito linda, né? E eu queria refletir acerca de alguns pontos com vocês. O primeiro é, eles estavam tristes, com rostos entristecidos, contaram a Jesus o que tinha acontecido. Quantas vezes a gente está vivendo a nossa estrada, o nosso caminho? A gente vem para a igreja, a gente participa de tudo que a igreja nos propõe. A gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia, a gente tem a pregação do pastor Samuel, a gente pode assistir a pregação do pastor Samuel em casa de novo, porque está sendo gravado, tem o canal do YouTube. Quantas vezes a gente é agraciado com o time de louvor, todos os domingos servindo, os irmãos da recepção, esse lugar acolhedor, climatizado, e a gente está com o rosto triste,
na presença do Senhor. No primeiro momento, isso pode trazer uma sensação até de culpa, né? Não era para eu estar assim. Mas a gente já disse antes aqui, durante a ministração, que a tristeza que nos abate, muitas vezes, não tem relação com a gente, com o controle que nós temos sobre a nossa própria vida. Tem a ver com coisas externas. Situações que a gente vive que a gente não gostaria de viver. Um diagnóstico, um relacionamento quebrado, uma decepção. Olha, esses discípulos aqui estavam decepcionados, cara. Eu depositei minha fé nesse profeta. É engraçado que eles chamam Jesus de profeta. Eu acho que se fosse Pedro nesse caminho aqui, Pedro diria, olha, nós cremos que Jesus era o Filho de Deus, porque ele falou, né? É o Filho do Deus vivo. Mas esses dois caras aqui só chamaram Jesus de profeta. Nós críamos que ele era o profeta. Ele morreu numa cruz, humilhado, envergonhado. Não é isso que a gente espera de um filho de Deus. Pega os poderosos desse mundo, do nosso século. Como eles vivem? Cercado por quantas seguranças? Andando como? Comendo o quê? Qual é o estilo de vida desses caras? É isso que o ser humano espera de um rei chamado Filho do Deus vivo, não é verdade? Faz sentido? Então, esses caras aqui, eles tinham acabado de passar por uma decepção. E a Bíblia nos ensina que eles discutiam pelo caminho, eles conversavam no caminho. A conversa devia ser muito triste, gente. Há 2 meses nós perdemos o meu sogro. Eu estava contando isso para o Mateus ontem. E o meu sogro faleceu de uma maneira muito inesperada. Foi fazer um procedimento, um stent. E aí teve uma parada cardíaca e não voltou mais, com 66 anos. Novo, não é? Quantas conversas pela estrada eu e minha esposa temos tido? Quantas dores. O nosso rosto não é um rosto de alegria o tempo todo. Agora você imagina quem se encontrou com Jesus e viu tudo que Jesus fez. Curou o cego, fez o coxo andar, curou a mulher do fluxo de sangue, libertou pessoas de legiões de demônio, multiplicou o pão, sobretudo, andou junto com esses discípulos, abraçou, viu Jesus chorando quando Lázaro morreu. Quantas coisas a gente vê Jesus fazendo pelo caminho. Imagina a falta e a saudade desses caras. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que os olhos deles foram impedidos de enxergar. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes os nossos olhos são impedidos de enxergar. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e não está enxergando nada. Você está no projeto de vida, pensando em avante e sem parar. Avante e sem parar. E você está dizendo isso. Mas Jesus está do seu lado e você não está enxergando Ele. Jesus está conversando com você e você não está enxergando Ele. Sabe por quê? Porque você não chama Jesus de Filho de Deus. Você chama Jesus de profeta. Nós chamamos Jesus de profeta. E nós não chamamos Ele de nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu no meu e no teu lugar. Faz sentido? Algo maravilhoso desse texto é que Jesus, depois de ouvir esses caras, e Jesus ouve, né? Jesus ouve.
Olha o que está acontecendo. Jesus dá o tempo desses caras falarem, contarem toda a história. E aí Jesus fala, cara, vocês não entenderam absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí a Bíblia nos conta que Jesus ensinou esses caras de Moisés, que hoje nós temos o Pentateuco, hoje a gente organizou, tem esses textos organizados. Então Jesus falou desde Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, explicou todo esse texto, esses textos, mais os textos proféticos, para eles entenderem qual era o plano de Deus para toda a humanidade, para todos aqueles que crescem. Jesus ensinou. Jesus parou, Jesus falou, ó, vem aqui. E detalhe, quando Jesus encontra esses caras não estavam orando. Esses caras não estavam no quarto chorando. Esses caras não estavam numa sinagoga, na igreja. Onde que Jesus encontra esses caras? No caminho. É assim que Jesus encontra você, meu amigo. É assim que Jesus encontra você, minha amiga. É enquanto você vive a tua vida. É o caminho que você está percorrendo. Ele vai lá, ele encontra você e ele mostra para você o quanto ele ama a sua vida, enquanto você é especial para ele, amém? Aí Jesus vem, te escuta e com braços de amor ouve, te abraça e te ensina. Sabe, meus irmãos, a gente está acostumado e a gente espera que Jesus faça o quê? Milagre o tempo todo. Milagre o tempo todo. Jesus não faz milagre. Jesus não pega, cospe no chão, passa o dedo na terra, passa o dedo com terra e cuspe nos olhos deles, para que os olhos deles fossem abertos. Não é isso que Jesus faz. Jesus faz o quê? Ensina as Escrituras. Oh, meu Deus. Ensina isso que você tem. Que você tem na cabeceira da sua cama e que você não tem trazido para o culto. Ensina isso que você tem em mãos, mas fica aberta no Salmo 91, na sala da tua casa. Ensina isso que você tem em mãos, mas você prefere 1000 vezes assistir uma série do que ter um tempo de devocional com o Senhor. Jesus gasta tempo ensinando aquilo que hoje nós temos informação. Como eu falei, recursos. Você assiste a pregação do pastor Samuel, anota tudo na sua Bíblia, aí você fala, cara, tem um ponto que eu acho que eu não entendi direito. Aí você vai lá para o YouTube, dá um clique e fala, saquei. É isso que nós temos de ferramenta. Você tem livros de apoio, de teologia. Você tem N possibilidades para estudar a palavra do Senhor e entender mais sobre Jesus. Não como profeta, mas como filho de Deus. Mas não é um ensino frio teológico. É um ensino de vida na vida, de abraço e de consolo. O que Jesus estava fazendo aqui era dando consolo para esses caras que estavam andando 11 quilômetros. Olha só, Jerusalém é a cidade esperada, do milagre. A cidade que o rei vem e vai governar todas as coisas. Eles estavam se retirando do alto, e toda vez que a gente se refere a Jerusalém, está subindo, né? Eles estão descendo a caminho de Emaús. O que é Emaús? Um povoado pequeno. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você precisa mesmo ir para Emaús. Às vezes você precisa pegar um caminho onde só o Senhor te veja. Saia dos holofotes. Saia da cena, saia da luz. Vai para um caminho de solitude, não de solidão, porque o Senhor nos encontra. Mas às vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente precisa. Jesus encontra você no seu caminho para Emaús, um povoado pequeno, onde você leva as suas dores, as suas dúvidas, as suas indagações, e o Senhor te encontra, não no lugar mais alto, não no lugar
famoso da época, mas um lugar simples como Emaús. E ele ensina a você. Jesus faz uma brincadeira legal, né? Ele finge que vai na frente, mas ele é soberano. Ele sabe que os caras vão chamar ele, vão convidar ele para casa. E aí Jesus meio que, então tá bom, gente, na simplicidade. Aí, onde você vai? Não, eu tô indo. Não, tá ficando tarde. Vem para cá. Vem aqui, fica com a gente aqui. Porque o Espírito Santo já estava ali, fazendo algo com que eles desejassem mais a presença daquele que eles não sabiam o nome ainda. E Jesus entra na nossa casa. A nossa casa escura, a nossa casa bagunçada, a nossa casa cheia de poeira. Quando Jesus entra, a gente tenta dar um jeito. Não, vem cá, nossa, puxa vida, faz quanto tempo que eu não faço nada aqui? O senhor quer uma água? Senta aqui, tira o pó. E Jesus não se importa, ele senta ali. Deixa eu esquentar uma água aqui, vou passar um cafezinho para a gente. Aí onde está a chaleira? Meu Deus, há quanto tempo eu não organizo a minha casa? Para que eu saiba onde as coisas estão e onde eu receba melhor o meu mestre, Senhor. Jesus entra e ceia com eles. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles foram abertos. Quando ele parte o pão, é o seu próprio corpo, partido na cruz, por amor a eles, que os olhos deles são abertos. E toda a revelação é entendida e compreendida por aqueles que estavam tristes e que não entendiam quem estava no caminho com eles. Uma vez contaram uma história para mim de um cara que estava num barco, uma história famosa, talvez vocês conheçam. O cara estava no barco, o barco dele naufragou, e aí ele começou a orar, Deus, me ajuda, eu creio no Senhor, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai me tirar da morte, eu não vou me afogar. E aí passa um outro barquinho lá, e aí joga uma boia pro cara. Aí esse cara fala, não precisa, eu não preciso dessa boia. Deus vai me salvar. Eu estou orando, eu creio. Aí o cara olha assim, como assim, pelo amor de Deus, entra aqui. Não quero. Não, Deus vai vir, vai me tirar daqui. O cara segue a vida dele. Meu Deus, esse cara aí é lunático, maluco. Aí passa outro barquinho. O cara não tinha boia, mas queria com o remo ajudar o cara a subir no barco dele. Falou, não precisa me ajudar, Deus vai me ajudar. Eu creio, Deus vai me ajudar. Aí o cara não entende nada também, fala, esse cara tá maluco, vai embora. De repente, esse cara se afoga, morre. Chega no céu, encontra Deus e fala, Deus, eu orando para o Senhor me ajudar, eu crendo que o Senhor ia me livrar da morte lá. Aí Deus fala para ele, poxa vida, eu mandei uma boia e um barco com remo. Às vezes é assim a minha vida e a sua vida. Às vezes Jesus, presta atenção, te encontra pelo caminho, os seus olhos são impedidos de serem abertos porque você não crê que é Ele. Você só chama de profeta e não reconhece que Ele é Filho de Deus. Nesse ano, projeto de vida 2026, a gente vai avante e sem parar. Mas a gente não pode desperdiçar os detalhes durante esse caminho que nós avançamos. Vocês estão entendendo? Está todo mundo entendendo? Jesus estava no caminho e pela sua infinita graça e bondade ele se revelou ao partir do pão. Mas quando ele vai embora,
Um deles fala assim, ó, e aqui eu encerro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meus amigos, eles não falaram assim: não estava queimando o nosso coração quando ele impôs as mãos sobre nós e orou de maneira poderosa? Não é isso que está escrito. Não estava queimando o nosso coração quando ele soprou sobre nós o teu sopro? Não foi isso que está escrito. Não queimava o nosso coração quando ele ensinava, nos expunha a sua própria palavra pelo caminho. Meus amigos, o evangelho não tem outra coisa se não for isso aqui, ó. Para de ir atrás de onda. Para de tornar místico aquilo que não é, que é simples. O evangelho de Jesus é o evangelho da graça, que nos alcança, que nos faz novo de novo, que nos perdoa, que redime o nosso coração. E se a gente cai e peca de novo, a graça superabunda o pecado e nos tira de uma vida de pecado de novo, quantas vezes forem precisas. Esse é o evangelho de Jesus. Não há nada que eu faça para que Deus me ame mais. Mas também não há nada que eu faça para que Deus me ame menos. Não há nada que eu faça que me separe do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida. Nada há de nos separar do amor de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos. Você crê nisso? Meus amigos, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter alvos. Eu tenho as minhas, eu fiz a minha listinha. Mas a gente tem que estar o tempo todo atento com quem está no caminho com a gente. E a gente tem que voltar o nosso coração para a palavra do Senhor. Sem inventar moda, sem inventar onda. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de intimidade com Cristo. Venha para a igreja, faça parte daquilo que a igreja IEQ Paraíso está fazendo nessa cidade. Eu estou desanimado espiritualmente, Ale. Acho que o Espírito Santo já não tem me usado. Isso não é o que a palavra nos ensina. O que a palavra nos ensina é que nós fomos selados uma vez só, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você esteja num desânimo espiritual. E o que eu posso dizer para você é que o Senhor ama você. Não deixe de vir à igreja e parta o pão, mesmo quando você não estiver disposto. Coma do pão, beba do vinho, entregue o seu caminho ao Senhor. E enquanto você estiver vivendo nesse caminho, presta atenção, Jesus vai ao teu encontro. É nisso que eu creio. Todas as vezes que eu me vejo distante, Jesus vai ao meu encontro e fala: Ale, ainda bem que você tem a mim. Ale, ainda bem que você sabe que eu sou suficiente. Ale, mais uma vez, né? Mais uma vez, Jesus, não tem problema. Quantas vezes forem necessárias, eu te ensino, desde Moisés aos profetas, e até a cruz do Calvário, onde tudo se completa na minha glória, na minha ressurreição, na minha manifestação do Senhor através de mim. Eu sou o pão, a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida abundante. É isso que o Senhor nos ensina hoje nessa manhã.